Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes, é um prazer e uma honra contar com a sua audiência. Nesse vídeo de hoje vou trazer informações incríveis aqui, coisas que você com certeza não verá tendo grande destaque em outros lugares, relacionados aí a melhora da crise sanitária, relacionados a questões econômicas, muitas informações aí que eu tenho certeza que vão te dar um ânimo aí, vão te dar um ânimo renovado, ok? E a pergunta que faço no vídeo de hoje é: você viu o que eles fizeram ontem? Você viu o que aconteceu ontem? E o que aconteceu ontem foi que houve uma grande demonstração de apoio ao presidente lá em Uberlândia. Os participantes ali nas redes sociais estavam falando que se tratou simplesmente da maior motociata do estado de Minas Gerais, ok? Lembrando ali que foi um estado em que o presidente em 2018 venceu ali com uma boa margem de 63% em relação ao candidato do Partido dos Trabalhadores. E aqui a gente vê mais uma vez aquela dicotomia, aquela disparidade entre as pesquisas tradicionais e o chamado agora, né, apelidado data rua, né, a informação da rua ali. A gente vê como é que fica essa dicotomia de comparação. De um lado, né, uma pesquisa que traz ali um pessimismo muito grande com relação ao governo, que coloca o governo numa situação bem assim desfavorável. De outro lado, a gente vê assim, uma demonstração popular bem considerável, algo que realmente fica inquestionável quando você olha as imagens produzidas nas redes sociais. Hoje fica muito mais difícil de você colocar meramente a sua opinião em cima do fato e fazer com que todos acreditem naquilo, uma vez que hoje, com a presença maciça, né, quase a onipresença, a ubiquidade dos smartphones, tá todo mundo filmando tudo, né? Então, quanto mais gente filmando, mais pontos de vista distintos você tem para saber se realmente tinha muita gente, se não tinha, o que aconteceu. Então, hoje, né, a gente tem um exemplo, né, dessa grande dicotomia. Saíram algumas pesquisas ontem, hoje também, pesquisas de opinião mostrando aí a situação muito desfavorável para o governo e tal, mas aquela pesquisa de rua, né, o Data Rua, mostra algo completamente distinto, né? Então é interessante para a gente ver essa dicotomia entre a mera reportagem da realidade, ou a mera representação da realidade, ou a construção da realidade, né? A mídia ela tem o poder de ou apenas dizer o que aconteceu ou dar opinião sobre o que aconteceu, né? A grande questão é que tradicionalmente a opinião ficava na seção opinativa, né? E a notícia ficava na parte ali normal do jornal, né, onde eles apenas diziam, né, o que, quando, onde, como, né, o que aconteceu ali. Agora hoje se mistura a parte da notícia com a parte da opinião, a parte da notícia vem recheada de opiniões, né? Essa dicotomia a gente vai vendo entre o que as pesquisas mostram e entre o que a rua mostra, né? Essa diferença da mídia meramente reportando o fato e a mídia construindo a realidade. Mais ou menos o que eu trato no meu livro, Manual de Sobrevivência Conservador no Século XXI, está com 52% de desconto, saindo de R$ 27,90 por R$ 13,39. Aproveita aí, tá? O link está aqui embaixo. E aí, outro exemplo que nós tivemos aqui da dicotomia, né, entre duas opiniões distintas. Não sei se você percebeu isso, mas no dia de ontem, né, dia 31 de agosto, foi o dia em que se completaram 5 anos do impeachment da ex-presidente do Partido dos Trabalhadores. E aí o Poder 360, né, um veículo de comunicação, ele trouxe ali um comparativo entre o que estava acontecendo 5 anos atrás e como o Brasil está hoje, né? E a matéria traz o título, né? Indicadores econômicos têm altos e baixos 5 anos após o impeachment da ex-presidente, né? O PIB melhora, mas o desemprego avança. Então, eles pegam e fazem uma comparação de como é que estava a situação 5 anos atrás e como é que está hoje, né? E aí, eles trazem até um gráfico muito interessante ali, cheio de detalhes assim, bem práticos, né, para mostrar essa diferença. Lembrando que vou deixar todos os links aqui embaixo. E esse gráfico mostra uma série de avanços do atual governo e uma série de alguns retrocessos também do atual governo. Por exemplo, em termos de avanço, PIB avançou, né? 5 anos atrás estava negativo 4,40, agora está positivo 3,80. A taxa de juros, né? Tá mais favorável hoje, porque tá menor, né? Na época lá 5 anos atrás era 14,25, hoje está 5,25. Quando a gente vê o Ibovespa, né? Ele estava 58 mil pontos, hoje está 119. A gente vê, por exemplo, risco país,
Estava 259 o risco, agora está 176, está menor, né? O saldo de postos de trabalho, naquela época estava negativo 94,7 mil, agora está 317 mil positivo. Volume de serviços estava 92,3, agora está 92,7. As vendas no comércio também melhoraram, naquela época estava em 85,7 pontos e hoje está 95,8. Saldo da balança comercial também melhorou aí, estava 3,2, agora está 7,4 em bilhões de dólares. Agora, alguns aspectos estão piores agora, né? A taxa de desemprego estava 11,20, agora está 14,60%. A inflação estava 8,74, agora está 8,99. O dólar estava 3,24, agora está 5,19. E aí fica uma comparação assim um pouquinho estranha, né? Por quê? Você teve nesse período de 5 anos um fato que acontece de 100 em 100 anos, um fato ruim, um fato negativo, que é uma crise sanitária de abrangência mundial, global. A última que tivemos foi em 1917, ali mais ou menos. Então, é claro que diante desses dados a gente pensa assim, melhorou em muitas coisas, mas piorou em algumas. Mas eu te pergunto, e se não tivesse acontecido essa singularidade da crise sanitária? Será que os dados estariam iguais? Se na época da ex-presidente do Partido dos Trabalhadores, eles tivessem passado por uma crise sanitária como essa, como é que será que estariam esses dados hoje, né? É muito complicado você fazer essa comparação sem levar em conta o que aconteceu no ano passado e o que está acontecendo hoje ainda, que é a crise sanitária. Olhando por essa ótica, você revê esses dados e pensa, caramba, tá até bom demais. Tá maravilhoso, porque mesmo com a crise sanitária, um negócio que derrubou as economias, os empregos, né, e as empresas no mundo todo, mesmo assim a gente está vendo aqui PIB melhor, juros melhor, Ibovespa melhor, risco país melhor, saldo de pós-trabalho melhor, volume de serviço, venda no comércio, saldo da balança comercial, tudo melhor, tá certo? Alguns pontos piores ali, como desemprego, inflação, dólar, mas tem que levar em conta essa crise sanitária. Essa é a diferença de você meramente reportar a realidade e você opinar sobre a realidade. Nesse processo, a gente vê até um fenômeno, que é um fenômeno da psicologia, chamado de percepção de ação específica, né? A percepção de ação específica, ou percepção-ação, é uma teoria psicológica, né, segundo a qual as pessoas percebem os eventos ao seu redor em termos da sua capacidade de agir, tá? Vou dar um exemplo muito simples aqui para você, que você vai entender muito facilmente. Os trabalhos originais sobre essa teoria, né, que são ali tratados em livros como Recalibração Visiomotora na Percepção de Inclinação Geográfica, né, que é lá no Jornal de Psicologia Experimental, né, um artigo, um texto muito interessante do Proft e Bala, além de um livro também chamado Papel do Esforço em Perceber a Distância, né, na revista Psychological Science, também do Proft e Benton e Epstein. Você tem aqui um exemplo muito categórico. Quer ver? Nesse trabalho original, a pesquisa que eles fizeram era, quando você tem uma pessoa olhando para uma montanha, né, uma colina à distância ali, o que acontece? As colinas parecem muito mais íngremes e difíceis de serem escaladas se a pessoa está usando uma mochila pesada. Se você coloca o cara que vai escalar a montanha sem a mochila, ele olha e vê a colina mais fácil de ser escalada. Se você coloca uma mochila pesada nas costas dele, ele tem uma percepção diferente da realidade e ele acha que aquela mesma colina é mais íngreme e mais difícil de ser escalada. A mesma coisa acontece quando você olha um alvo à distância. Esse alvo à distância, ele parece mais perto se você não tem a pessoa com a mochila pesada nas costas, mas parece mais distante, mais difícil de você acertar o alvo quando você está com essa mochila pesada. O que acontece na prática? Essas notícias negativas,
essas interpretações da realidade, esse viés de confirmação que só mostra o lado negativo, é como se fosse uma mochila pesada nas costas das pessoas, que faz com que as pessoas olhem os problemas como sendo mais difíceis de serem transpostos e olhem os alvos que elas querem atingir como sendo mais difíceis e mais distantes. Essa é a percepção distorcida da realidade, né? E é o assunto que eu não só trato no meu livro, Manual de Sobrevivência, mas tem 2 livros muito interessantes que vão fazer você entender essa diferença da percepção da realidade. Esse aqui, do Yomihai Patipa, com 49% de desconto, de R$ 99,90 por R$ 50, ou seja, de R$ 100 por R$ 50, e esse aqui saindo de 85 por 45, tá? Dá uma olhadinha embaixo nos links, ok? Então é por isso, pessoal, que aqui no canal Daniel Lopes eu trago para vocês o outro lado da notícia, né? A outra parte que eles não estão mostrando. Quer ver um exemplo? O pessoal diz, a situação brasileira está tão horrível que os estrangeiros estão tirando o dinheiro do Brasil. Não, acabamos de ver a notícia aqui de ontem, dia 31/8, lá do Valor Econômico, da Olivia Bula. Estrangeiros injetaram 191,2 milhões de reais na Bolsa, isso só no dia 27 de agosto. Sabe o que isso fez? Isso fez com que o fluxo positivo de capital externo no Brasil em agosto teve um saldo positivo de 6,57 bilhões de reais. Em agosto, os estrangeiros colocaram quase 7 bilhões de reais no Brasil, tá certo? Isso mostra a diferença entre como a realidade está sendo apresentada e como a realidade realmente está se mostrando. Quer ver outra notícia maravilhosa? O pessoal fala, no Brasil a questão da imunização é muito lenta, né? No Brasil tem esse problema. Pessoal, no Brasil a galera está querendo tomar 3ª unidade, 4ª unidade, 5ª, o pessoal está querendo tomar um monte de unidade. Nos Estados Unidos você tem quase metade da população que não quer. Aqui o negócio está muito mais favorável, muito mais acelerado. E aí você vê matérias aqui que mostram essa excelente performance. Matéria do R7, por exemplo. Com a imunização, o número de óbitos no Brasil cai 65% em 100 dias. Onde você vê essa notícia? Tá? Número de óbitos no Brasil caiu 65% em 100 dias. Além disso, nesse mesmo período de 100 dias, a parcela da população acima de 18 anos que já tomou pelo menos uma unidade saltou de 26% para 82%. Nós já temos 82% da população imunizável já tendo recebido a primeira unidade. Uma queda de 65% no óbito e um aumento de 26% para 82% na imunização. Tá certo? Isso é o quê? Isso é retirar um pouco dessa mochila pesada das costas, que faz você ter uma percepção da realidade totalmente distinta dentro dessa teoria da psicologia, que é da percepção de ação específica, tá? Guarde esse nome, teoria da percepção de ação específica ou percepção-ação, tá? Uma teoria psicológica aí que eu estou trazendo para vocês, ajudar vocês a entenderem como é que funciona essa dinâmica da mentalidade, da percepção social, da influência sobre mentes e corações, tá bom? Não fica por aí. Quando a gente olha a média móvel de óbitos, está em queda de 19%, segundo o consórcio das mídias, tá? Isso aqui não é segundo o Ministério da Saúde, é segundo o consórcio dos veículos de comunicação. Caiu 19%. A média está em 171. Tá? E aí você pensa assim, né? Como está isso espalhado pelos estados? Porque do jeito que estão falando, parece que o Brasil está numa situação de total confusão, né? Aí você olha no Brasil, o mapa nacional, os estados brasileiros, você vai ver que nós temos só 2 estados com alta do número de óbitos. Só 2 estados. Rio de Janeiro, 2 estados mais o Distrito Federal, né? Rio de Janeiro, Alagoas e o Distrito Federal. Só 3, né? 2 estados mais o Distrito Federal. De resto, você tem 6 estados em estabilidade, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Espírito Santo, Bahia e Maranhão. E você tem 18 estados em queda. 18 estados em queda. Inclusive São Paulo, estado ali mais populoso, em queda. Minas Gerais, em queda. Paraná, que estava todo mundo falando que a situação estava muito complicada no Paraná, em queda também, o número de óbitos. A gente tem no Amapá queda de 73% nos óbitos. A gente tem em Roraima queda de 58% nos óbitos. Olha que maravilha, tá certo?
notícias positivas para tirar essa mochila das costas. E aí você fala, Daniel, mas preocupa essa nova versão do agente causador porque espalha mais e aumenta o número de casos. Não é o que os dados estão mostrando por enquanto, se Deus quiser vai continuar melhorando assim. A média móvel de casos está em queda de 18%. 18% de queda. Mesmo a gente tendo passado aí frentes frias, inverno, frio seco, né, que faz com que as pessoas fiquem mais juntas, janelas fechadas por causa do frio ali, o clima mais seco resseca as vias aéreas, né, e traz, geralmente, todo mundo sabe disso, inverno é época de problemas respiratórios, mesmo assim, queda, tá? Imagina no verão, se Deus quiser, vai só melhorar demais. A gente teve 1.707.984 pessoas que foram imunizadas nas últimas 24 horas. Já temos 60,95% da população brasileira inteira que já recebeu a primeira unidade e temos 61 milhões de pessoas, 28,67%, que já estão totalmente imunizadas. Olha que maravilha. São Paulo reduzindo leitos aí dessa doença, capital paulista abrindo vagas para pacientes de outras enfermidades, depois que a internação de pacientes com essa enfermidade diminuiu. No pico da crise sanitária, a cidade chegou a ter 1.400 leitos reservados para a atual crise sanitária. A partir dessa quarta-feira, a partir de hoje, vai cair para 600, tá certo? Menos do que a metade. Por que você acha? Porque está melhorando, tá bom? E a questão da economia, né? Você vê o círculo virtuoso. Confiança do empresariado sobe pelo 5º mês consecutivo. Indicador chegou a 102,4 pontos, o maior nível desde junho de 2013. Olha só que maravilha. E isso, claro, isso faz com que o empresariado contrate mais. E aí o desemprego cai. O desemprego caiu para 14,1% no segundo trimestre. Resultado aparece na pesquisa nacional por amostra de domicílios do IBGE. Tá bom? Superávit, né? O boletim Focus aí do Banco Central. Previsão para o superávit comercial em 2021 segue em 70 bilhões de dólares. A previsão para o nosso superávit. A questão da segurança pública, né? Homicídios caíram quase 22% em 2019. Notícias aí positivas, né? A gente tem aí o desafio da crise hídrica, né? O governo anunciou aumento aí de 6,78% na conta de luz. É claro que o pessoal do quanto pior, melhor está muito feliz, mas isso é bom para a gente ficar de olho com o que está acontecendo, né? Essa questão aí, essa conversa sobre sobrevivencialismo, a questão da dependência da internet, dependência da energia elétrica. Lá em Louisiana, por exemplo, passou um vendaval lá nos Estados Unidos e matérias estão dizendo que os moradores podem ficar até um mês sem energia elétrica. Veja a importância de você ter um plano B bem fundamentado, tá? E nessa questão da crise elétrica no Brasil, o pessoal do Dragão Vermelho do Oriente está aproveitando para comprar as empresas aí de geração de energia, né? A empresa SPIC está apostando alto para crescer em geração, mirando a aquisição de hidrelétricas e ativos renováveis, vendo também futuro aí para o tal do hidrogênio verde, tá bom? E a transformação também na questão da saída de circulação da moeda, a gente está voltando quase ao escambo. Isso é um dado muito importante. E digo isso porque produtores agora podem trocar soja, milho, trigo e arroz por carros. Tá? Isso porque houve uma parceria ali de um grupo automobilístico holandês, que é o Stellantis, com a rede de lojas Agrofel Grãos e Insumos. Tá? Essa iniciativa está em uso desde o primeiro semestre do ano, já que o pessoal pode fazer uma permuta, né? O que os americanos chamam de barter, fazem uma permuta entre a colheita de soja, milho, trigo e arroz por automóvel. Não entra dinheiro, o cara está trocando colheita pelos automóveis. Isso é um dado importante para você ficar de olho, ok, pessoal? Então o objetivo aqui é entender essa ideia da percepção da ação específica e tirar um pouco dessa mochila das nossas costas, senão a colina fica muito íngreme, e o alvo fica muito distante. Fiquem de olho aí, tá, pessoal? Ó, quer entender como é que funciona esse negócio da percepção da realidade? Essa dica de livros aqui eu vou deixar aqui embaixo e o meu também, onde falo sobre mídia e construção da realidade, tá bom? Dá uma olhadinha embaixo, fique com Deus, amém todas as coisas, retém que é bom. Hoje sai um vídeo especialíssimo lá no canal Manual da Independência sobre um CDB que está oferecendo 220% de renda pelo CDI. Então vale a pena dar uma olhada, dicas interessantes ali, reflexões importantes.
Aqui embaixo vou deixar o link também para o canal Manual da Independência, onde trago esse conteúdo, ok? Forte abraço para vocês, fique com Deus, examine suas coisas, retenha o que é bom, tenha uma excelente quarta-feira. Um abraço, valeu!